Vamos voltar? Bem, próxima pergunta aqui então. Capital humano refere-se ao conjunto de talentos humanos que uma organização pode reunir para atingir seus objetivos. Mas de nada adiantará ter um bom conjunto de talentos humanos se o contexto não favorecer a atuação deles. O contexto aqui referido é o ambiente interno, resultado de políticas determinadas pela organização, que irá influenciar o comportamento do talento humano na execução de suas atividades e soluções de problema. O contexto deve ser favorável para que os talentos humanos possam contribuir para um bom desempenho da organização. O contexto, conforme definido pelo texto, é determinado por aspectos como: será que o contexto está relacionado à escolaridade das pessoas? Não, a gente está falando da empresa, né? Localização geográfica, imagem e reputação da organização, mexe no contexto a ponto disso, né? Tipo de produto ou serviço? Não. Relação com os fornecedores e clientes? Não. Nós estamos falando de organização do trabalho e da cultura da organização, tá? É ela quem vai nos apresentar esse contexto favorável para as atividades. A maneira como as pessoas se relacionam entre si no e com o ambiente de trabalho, tanto físico quanto psicológico, constituindo um elemento conjuntural e não estrutural, porque é mutável, denomina-se... Bem, então quando eu estou te falando que ele é mutável, você já vai saber que não estou falando de cultura, né? E eu estou falando de relacionamento entre as pessoas, estou falando da parte tanto física quanto psicológica. Então, eu estou chamando isso de clima organizacional. Um aspecto da ambiência organizacional, que é conjuntural, não estrutural, guardem sempre isso, ó, conjuntural, não estrutural. Se a gente voltar aqui na questão anterior, ó, ele fala também, ó, conjuntural e não estrutural. E que reflete, o grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno da empresa. E 2, a motivação dos membros da organização. Denomina-se clima organizacional. Ao se falar em cultura organizacional, frequentemente se fala em camadas que vão se sobrepondo e compondo a forma única que a organização apresenta, lembra do iceberg, e que diferencia das demais. A camada que é traduzida pelos valores praticados pela organização. Veja bem, eles estão falando de valores praticados pela organização que poderia te levar a cogitar qual era a resposta correta. Representando as verdades implícitas. Essa palavrinha é que vai te ajudar a responder. Compartilhados por todos os membros, a gente está falando das pressuposições básicas ou pressupostos básicos. Gente, uma dúvida que eu vejo o aluno tendo muito e que você precisa lembrar na hora da prova. O pessoal fala do iceberg e tende a querer identificar a resposta de baixo para cima, como se fosse uma pirâmide. O iceberg é de cima para baixo. Então, quando eu falo de pressuposição básica, não é a primeira, porque senão você vai achar assim, o conjunto de coisas que são apresentadas, que é visível, que todo mundo pode identificar de uma empresa, é chamado pressuposição básica. Eu já vi muita gente errando nisso, porque acha que o básico é da base, é o primeiro, e lembra do iceberg contrário. Então, tá lá embaixo, acha que é aquele. Não, aquele é o último, é o que não é visto. Por isso, a imagem do iceberg, e não de um triângulo, tá bom? Um dos níveis da cultura organizacional, apresentado por alguns autores como o primeiro nível, e que na visão mais popular pode ser confundido com o próprio conceito de cultura organizacional, relaciona-se com aquilo que é mais visível e mais fácil de ser observado, a pontinha do iceberg. Como as pessoas se vestem,
como se comportam, o que falam, o que consideram ou não importante. Esse nível é denominado de, aí a gente está falando dos artefatos. Um dos níveis da cultura organizacional, apresentado por alguns autores como o primeiro nível, pontinha do iceberg, e que na visão mais popular pode ser confundido com o próprio conceito de cultura organizacional. Relaciona-se com aquilo que é mais visível e mais fácil de ser observado, como as pessoas se vestem, como elas se comportam, o que falam, o que consideram ou não importante. Esse nível é denominado de artefatos. Para Edgar Schein, o fenômeno da cultura organizacional é formado por 3 níveis de conhecimento. Então, são os 3 que a gente já falou. Só que aqui, eles estão falando ele de baixo para cima, olha. Os pressupostos básicos, os valores e os artefatos. Ele coloca do último para o primeiro. Ao fazer referência a uma variável importante do chamado comportamento organizacional, pode-se dizer que ela representa a forma como a organização aparece para os seus integrantes e para o ambiente externo. Como que é o nome dessa variável? Cultura organizacional. Ao definirem cultura organizacional, variados autores destacam que um dos seus grandes benefícios é o de proporcionar identidade organizacional aos funcionários. Isso quer dizer que a cultura organizacional, vamos lá, obriga que os funcionários se identifiquem com ela? Obriguem? Tem o potencial de atrair e reter pessoas que gostem dela? Atrair e reter pessoas tem o potencial? Tem que ser aceita por todos os membros da organização? É absolutamente estável e definida? Absolutamente, né? Proporciona uma visão definidora daquilo que a organização representa. Quer dizer, uma visão que define o que eu sou. Eu não posso obrigar todo mundo a concordar. Eu não posso obrigar todo mundo a aceitar. Eu não posso dizer que com isso eu atraio o funcionário. Porque até teve muita gente que ficou na dúvida se essa alternativa de atrair e reter as pessoas que gostam dela é o certo. A atração e a retenção não é responsabilidade da cultura organizacional, né? Até porque você tem que ter uma área de gestão de pessoas que tem que ter um foco pensado nisso. Ninguém fica preso a uma organização apenas pela sua cultura. E não posso obrigar ninguém, né? E nem é algo que é absolutamente estável, porque ela pode ir mudando aos poucos. Imagina que eu faço uma joint venture com uma outra empresa que tem uma cultura completamente diferente da minha. Será que com o tempo essa cultura não vai ser modificada? Vai. Então, se ela vai ser modificada, a gente não pode dizer que ela é absolutamente estável, ok? Edgar Schein é um dos autores mais cultuados, seguidos e referenciados quando o assunto é cultura organizacional. Seu conceito de cultura habita quase todas as obras que se dedicam ao assunto. Para esse autor, a cultura engloba 3 níveis de conteúdo. 1. Questões de sobrevivência e adaptação externa. 2. Questão de integração interna. E 3. Certezas profundas ou pressupostos básicos. Assinale a alternativa correta que contém um elemento relacionado ao nível 3. Então, olha só. Natureza de autoridade? Pode ser? Não, porque a natureza da autoridade você vê, né? Sistema de avaliação, correção de erros, detecção? Também você vê. Natureza dos relacionamentos humanos? Sim, aqui, né? A gente está falando de coisas que às vezes nem a gente percebe muito. Missão, estratégias e objetivos, isso é visível. E modelos de recompensa também não. Organizações têm sistemas e sintomatologias semelhantes. Seus sinais vitais
revelam muito sobre sua saúde e adaptabilidade e sobre a força e o vigor de seus sistemas funcionais. Os 4 sinais vitais que se identificam nas práticas de cultura organizacional e expressam a maior parte do que precisamos saber sobre o estado operacional de uma empresa são: bem, então a gente, sempre que falar de sinais vitais, aonde eu vou identificar que a minha cultura organizacional aparece na prática, eu estou falando do poder. No poder eu consigo identificar a cultura organizacional. Se é uma empresa mais centralizada, se é uma empresa menos centralizada, se tem muitos sinais de autoridade, né? Na identidade das pessoas ali, nos próprios conflitos, será que eles são aceitos, será que eles não são aceitos? E no aprendizado. Tem que guardar, tá? Essas 4 palavrinhas tem que guardar. Bem, aí a gente entra no tópico 3.1, onde a gente vai falar do equilíbrio organizacional. As questões relacionadas a equilíbrio organizacional não aparecem nessa banca. Eu não consegui encontrar nenhuma questão que tivesse trabalhado sobre equilíbrio. Então eu trouxe algumas questões do CESP que falam sobre equilíbrio organizacional, que podem te auxiliar a identificar o conceito na prática do que é esse equilíbrio, tá? Basicamente, a gente está falando de um equilíbrio entre pessoas e organização. Então, eu estou falando das pessoas que vão contribuir com alguma coisa. Para quê? Para atender as necessidades da empresa. Então, elas contribuem com o seu trabalho, com as suas habilidades, com o seu compromisso, com os seus esforços. E de uma organização que oferece incentivos para essas pessoas. O que ela oferece? Salário, benefício, segurança, treinamento, oportunidades. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses 2 pontos, tá? É isso que a gente chama de equilíbrio organizacional. Então, as questões que a gente tem aqui, olha, a primeira delas: no que se refere à gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, motivação e liderança, julgue o item subsequente. O equilíbrio organizacional reflete a manutenção de um quadro de pessoas adequado para cumprir o volume de demandas da organização. Tá errado. Lembra que eu falei que tem que ter um equilíbrio? A empresa dá e o funcionário dá. Tá? Então, sempre que eu tô falando de um lado só, não tem equilíbrio. Aqui tá falando só do quadro de pessoas. O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelos respectivos órgãos controlador. Também tá errado. Porque eu não tô falando ali do equilíbrio, de que um dá e o outro também dá. Julgue o item que se segue quanto ao equilíbrio organizacional, objetivos e desafios da gestão de pessoas. Olha, o equilíbrio organizacional reflete o êxito da organização em remunerar seus integrantes com quantias adequadas e motivá-los a continuar fazendo parte da organização, proporcionando contribuições que garantam sua sobrevivência e eficácia. Então, aqui a gente está falando de algo em que você tem uma empresa que está remunerando com aquilo que é necessário para que essa pessoa continue contribuindo com as suas atividades. Acerca da administração de recursos humanos, julguem os itens subsequentes. O equilíbrio organizacional, em termos de administração de recursos humanos, ocorre quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Aí que então essa questão é a que você identifica mais claramente o conceito de equilíbrio organizacional. Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsecutivo. Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes
concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Então, pessoal, com base no que a gente viu aqui, o equilíbrio organizacional é sempre isso, uma entrega da empresa com uma contrapartida do funcionário, ou uma entrega do funcionário com uma contrapartida da empresa. Lembrar que tem que haver esse equilíbrio. Algumas usam inclusive a questão, né, como a anterior, que fala compatível em quantidade e qualidade, né? Te auxilia a pensar nessas alternativas, ok? Então nós vamos dar mais uma paradinha, você vai tomar um café ou beber uma água e a gente volta para falar sobre comportamento organizacional.